Graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Meus amados, já venho aqui eu trazer uma mensagem de Deus no seu coração. Mensagem essa que se encontra lá no livro dos Salmos. Venho trazer para nosso bem-estar com Deus. A palavra lá no Salmo 40, onde a palavra já tem como título: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que os livre dos males. Amém? Glórias a Deus. Meus amados, ouça com atenção essa mensagem. E ao ouvir, você sentir no seu coração de compartilhar essa mensagem, de enviar para um amigo, para uma amiga, para um irmão, para uma irmã, para alguém que você sabe que está necessitando, que necessita de ouvir uma palavra dessa. Mande ela para alguém, para que alguém se beneficie com a palavra de Deus. Porque compartilhando essa mensagem, você está evangelizando também. De alguma forma você está evangelizando. Então evangelize através de um compartilhamento, através de se inscrever nesse canalzinho. Palavra de Deus com o irmão Jair Santos, que Deus pode tocar no seu coração e fazer um milagre na sua vida ou na vida de quem você enviar esse vídeo, amém? A palavra de Deus já começa dizendo: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não espera, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-lo, mas são mais do que se pode contar. Glorificado seja Deus. O salmista, meus amados, nessa mensagem, ele louva a Deus. Ele diz: Deus é louvado, Deus ouve a alma paciente, obediência e é melhor do que o sacrifício. Então, o salmista ali mesmo em meio às suas angústias, em meio às suas perseguições, em meio às pedradas que ele levava, mas ele foi paciente. Ele soube esperar, para que ele pudesse contar as maravilhas de Deus, para que ele pudesse contar o que Deus operou na vida dele. Será que eu e você temos sido pacientes? Será que nós temos tido paciência de esperar para que nós possamos cantar hinos ao nosso Deus, louvar ao nosso Deus? Ou talvez você pediu uma benção e quis que ela acontecesse no automático? Eu quero dizer para você, meus amados, que a palavra de Deus, ela é pura e eficaz.
A palavra de Deus, ela já vem nos dizendo que Deus é louvado. Louve a Deus, independente do momento ou da situação em que você se encontra. Louve e espere no Senhor. Porque quem espera por Ele não cansa. Quem espera por Ele alcança a sua bênção. Quem espera por Ele alcança todas as misericórdias dele na sua vida. Eu quero dizer para você que o Senhor é tão bom para comigo e com você, que quantas vezes nós já não se atolamos em charco de lodo, já entremos em situações a qual nós não esperávamos sair. Mas o Senhor foi lá com a sua infinita bondade e misericórdia e nós clamemos ao Senhor. E Ele nos ouviu e nos tirou de situação a qual nós passamos. Todos nós já passamos por alguma situação que nós clamemos a Deus, que nós invocamos o nome do Senhor. Um dia eu estava mas muito cansado, oprimido, abatido, jogado no charco de lodo, no lamaçal do pecado. E eu clamei ao Senhor. E eu clamei ao Senhor naquele momento e eu disse: Senhor, ajuda-me. O Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que eu sou falho, o Senhor sabe, meu Pai, quantas vezes eu te decepcionei, quantas vezes não fiz eu a tua vontade, quantas vezes eu fiz a vontade do mundo, a vontade do inimigo. Mas, Pai, chega com providência na minha vida para que eu possa te louvar. Eu não tenho força de te louvar, eu não tenho força de te engrandecer. Meus amados, naquele momento, naquela época, eu era só um ouvinte da palavra de Deus. E uma vez eu me lembro que eu fiquei 12 anos sem vir na casa dos meus pais. E um dia, na minha casa, eu peguei a Bíblia, eu tinha uma Bíblia que eu tinha comprado para aprender a ler. Aí que eu cheguei em casa, a minha mãe sabia que eu não sabia ler, pois eu não tinha estudado. E eu cheguei em casa e li o Salmo 91 sem gaguejar. Aí a minha mãe, aquilo alegrou o coração da minha mãe. Sabe, meu Deus, o meu filho mais velho leu uma palavra a qual ele não gaguejou. E os meus filhos que têm estudo, sabem ler e vai ler a palavra e gagueja. E naquele momento eu não gaguejei lendo o Salmo 91 para ela. Eu me lembro dessa passagem até hoje. Isso foi lá por volta de 2012, eu acho. Se não me falha a memória, acho que foi lá em 2012. Eu não sabia ler. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu não sabia ler. Porque eu não tinha estudado. Eu comecei a trabalhar muito cedo e não sabia ler. E ao chegar e ao passar esses 12 anos fora de casa, eu aprendi a ler. Aprendi a ler dentro da Bíblia. E até hoje eu amo ler a Bíblia. Mas em meio a todos os momentos, a minha palavra de conforto dentro da Bíblia, todas as palavras me confortam. Mas uma palavra a qual alegra o meu coração se chama o Salmo 91. O Salmo 91, de alguma forma, ele vem
trazendo para você. O salmista, naquele momento que ele escreveu o Salmo 91, eu acho que ele estava possuído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo verdadeiramente estava com o salmista, porque ele tirou uma inspiração tão linda para escrever o Salmo 91, para que nós pudéssemos citar ele. O Salmo 91, ele é lido, ele é falado não só por nós evangélicos, mas em muitas casas nós vemos que tem pessoas que a Bíblia é aberta no Salmo 91, que chega aquela página, ela se encontra amarela. Ela não se encontra branca igual as outras páginas. Aquela página do Salmo 91, ela se encontra amarela. E o salmista, ele foi inspirado pelo Espírito Santo e por Deus para cravar aquele Salmo 91 na tábua de cada coração que para ouvir ou para ler o Salmo 91. Ele, do começo ao fim, ele vem falando de restauração, ele vem falando de força, de conforto. E eu me alegro muito na presença do meu Deus quando eu leio ou quando eu ouço o Salmo 91. É tanto que muitas das vezes eu estou vendo algo em meu telefone e de repente eu me deparo com o Salmo 91 e eu faço questão de parar e ouvir ele até o final. Talvez tenha pessoas que não gostem de ouvir o Salmo 91 completo porque é um pouco comprido. Mas se você analisar, se você parar para pensar, para refletir através do Salmo 91, você vai ver que muitas são as maravilhas que o Senhor opera dentro do Salmo 91. Eu me alegro no Senhor, porque eu acho que em meio a todas as coisas, eu acho que a Bíblia, o livro dos Salmos, é um livro a qual eu acho que ele é muito lido. Eu não sei te falar se ele é o mais lido dentro da Bíblia, mas eu quero te dizer que o livro dos Salmos é o livro a qual Davi fala de muita força, fala de restauração. Ele fala onde ele foi perseguido, ele conta a história dele, né, diante das lutas. E eu tenho certeza que muitos se inspiram em Davi, porque nós lutamos contra um gigante. Lutar contra algo que nós mesmos... Lutar contra nós mesmos, contra a carne. A nossa maior luta é contra a carne. E o Salmo 91, ele vem trazendo força, ele vem trazendo ânimo para nós, para que nós se espelhe no pequeno Davi ou no gigante Davi. Porque, na verdade, o maior gigante é aquele que se levanta em meio às dificuldades. O gigante não é aquele que está sendo derrotado. O gigante é aquele que derrotou. Aquele que venceu o mal. Esse é o verdadeiro gigante. E o Senhor se alegra em todo aquele que se faz forte em meio às tempestades, às tribulações, em meio às perseguições. Então, voltando aqui ao Salmo 40, a palavra de Deus diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha como isso é maravilhoso. Esperar com paciência no Senhor e saber que o Senhor ouve a todo aquele que é paciente. Porque o salmista diz que esperou com paciência no Senhor. E ele se inclinou. O Senhor olhou para Davi, né, e ouviu o seu clamor. Nesse momento eu não sei o tamanho da dor, o tamanho do problema que você está passando. Eu não sei se financeiro, eu não sei se
conjugal, eu não sei se familiar, eu não sei se do seu problema, o tamanho dele. Mas eu quero te dizer que o maior dos seus problemas, maior do que todos os seus problemas, é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Esse é maior do que tudo e todas as coisas. Então não deixe que os seus problemas, que as suas necessidades, não sei qual, lhe diminua. Mas são dentro dessas necessidades que Deus quer que você se engrandeça. E espere com paciência no Senhor, como o salmista esperou. E o Senhor se inclinou para ele. Com certeza o Senhor se inclinará para você em meio a essa tribulação. Basta só você ser paciente e esperar. Respire. Eu não sei o tamanho do seu problema. Talvez você diga, irmão, talvez você não sabe o tamanho da minha dor, o tamanho do meu problema. Mas respire e espere com paciência no Senhor, porque eu tenho certeza que Jesus se inclinará para você e vai ouvir o seu clamor. No versículo 2, olha o que diz a palavra. Tirou-me de um charco, tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ele tirou Davi do meio, em meio à perseguição, em meio às lutas que ele tinha passado, ele tirou. Colocou os pés deles sobre uma rocha. Firmou os passos dele. Então o Senhor chega nesse momento, te tirando desse charco de lodo, te colocando sobre a rocha e firmando os seus passos. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus vem dizer, lá em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a prova de que Deus não é filho do homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta, que lá em Hebreus 6, capítulo 6, versículo 18, lá no meio do versículo, a palavra vem dizer que é impossível que Deus minta. É impossível. É impossível que Deus minta. Então, o que você está passando é só um momento. É só um momento. E momentos passam. Eu quero dizer para você que o inimigo das nossas almas, quanto mais ele nos vê em problemas, quanto mais ele vê nós no charco de lodo, quando ele vê nós saindo, ele já coloca uma outra prova para que nós desista. Para que nós digamos, mas meu Deus, por que eu vou saindo de uma prova e já vou entrando na outra, eu vou saindo de um problema e já vou entrando no outro? Não se incomoda, é porque o inimigo não quer que você alcance os seus objetivos. O inimigo não quer que você seja um vencedor em Cristo Jesus. É por isso que vem prova além de prova. Vem lutas além de luta. Vem tempestade após tempestade nas nossas vidas, porque nós não estamos enxergando o espiritual de Deus. Nós estamos vendo só pelo lado carnal. E quando nós estamos vendo pelo lado carnal, os problemas é um atrás do outro. Mas eu quero dizer para você que se você esperar com paciência no Senhor e confiar nele, ele se inclinará para você. Isso é a verdade pura. O Senhor chegará com providência na sua vida, porque ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida até aquilo que nós não pedimos a ele. Se você entregou uma causa, se você está aí com uma causa nas mãos do Senhor, não se preocupe.
vai acontecer. Mas vai acontecer no tempo dele, no momento dele. Até o que você não pediu vai chegar nas suas mãos. Olha o que diz o versículo 3 do Salmo 40. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe por quê? Porque ele esperou com paciência no Senhor. Então o Senhor colocou um novo cântico na boca dele, um hino para que ele pudesse louvar a Deus, para que ele pudesse agradecer a Deus, para que ele pudesse ser fiel a Deus. Em gratidão, colocou um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Para que muitos vissem que ele atravessou aquela tempestade e pudesse ser grato a Deus. E muitos temeram e confiaram no Senhor porque viram as lutas que Davi passou. Mas Davi venceu todas as lutas. Não se deixe levar pelo tamanho das lutas. E passe a confiar no tamanho do Deus que criou todas as coisas. Criou os céus, criou a terra, criou os mares. Olha que o Senhor criou o mar e ele deu limite ao mar. E diz, mar, vai só até aqui. Olha como isso é maravilhoso, o Senhor criar todas as coisas, criar o mar. Você tem noção da imensidão do mar, mas o Senhor deu limites ao mar. O mar é grande, né? Mas olha o tamanho da grandeza de Deus que colocou limite no mar. Colocou limite no vento, limite no fogo. Limites em tudo o Senhor colocou. Esse Deus é maravilhoso, meus irmãos. Se você parar para pensar, para analisar o tamanho da bondade de Deus, o tamanho da grandeza do nosso Deus, do Deus que tem nos sustentado em meio a tudo e todas as coisas, é preciso você ter a consciência de parar para pensar e ver que Deus é maravilhoso. Em meio a essas lutas, essas tempestades que você tem passado, mesmo você sendo desobediente a Deus, o Senhor tem te sustentado. Sabe por quê? Porque essa promessa ele talvez tenha feito aos nossos bisavós, nossos avós, bisavós, aos nossos pais. O Senhor fez promessa. Como hoje o Senhor faz a promessa na minha vida, na sua vida. Aí, olha o que a mensagem diz lá no versículo 4 do Salmo 40. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz no versículo 5. Agora vem do Salmo 40, esse versículo aqui, do 1 ao 5, são cinco versículos fortes dentro do Salmo 40. O Salmo 40 são 17 versículos. Mas esses 5 versículos aqui, ele se considera como os versículos a qual nós devemos se espelhar em Davi, se espelhar em Jesus Cristo. Davi passou por tudo isso e ele foi vencedor. Agora imagina Jesus Cristo, o que ele passou por mim e por você. Então por que que eu não vou? Por que que nós não vamos servir a esse Deus? O que você está esperando para servir a Jesus Cristo e aceitar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida diante desta mensagem? Diante desses 5 versículos dentro do Salmo 40. Olha o que diz no versículo 5. Muitas são, isso aqui, Davi está agradecendo. Davi agora passa a agradecer.
Ele estava louvando e agora no versículo 5 ele passa a agradecer. Quando chega aqui no versículo 4 e 5, Davi começa a agradecer. Porque lá no versículo 4 ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Aí no versículo 5, mas muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Olha o que o salmista diz, que ele queria anunciar. O salmista queria anunciar, ele queria esbanjar, ele queria dizer o quanto Deus é maravilhoso na sua vida. Ele estava tão alegre que ele queria ter noção de quantas maravilhas o Senhor operou na vida dele. Com nós não é diferente. Se nós fosse raciocinar, se não fosse parar e ouvir essa mensagem e mastigar ela bem mastigadazinha, para frente, para trás, de todos os lados, nós veria o quanto é necessário nós parar e observar o quanto Deus tem sido importante no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Nós sendo cheios de falhas, nós sendo cheios de defeito, o Senhor nos ama de uma forma tão linda que Ele cuida de nós, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo fracos, mesmo nós negando ao Senhor todos os dias. Aí você diz, mas como, irmão, nós estamos negando ao Senhor? Todo dia nós nega ao Senhor, sabia? Quando nós deixa de cumprir, quando nós deixa de acreditar, de confiar no Senhor, lembre-se que nós estamos negando ao Senhor. Nós estamos negando ao Senhor quando nós não confiamos nele, quando nós não espera por ele, quando nós queremos se apressar diante dele. Ele criou tudo e todas as coisas, meus amados. Ele criou céus e terra, criou as aves do campo, criou os animais, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Ele criou o mar, ele deu limite ao mar. Ele criou todas as coisas, ele nos criou e nos sustenta. Então, meus amados, é muitas as coisas que o Senhor tem operado. Eu estou aqui, nesse momento, falando e ouvindo a minha própria voz. E eu tenho o discernimento, a sabedoria de entender o que é que o salmista quer dizer para mim. Eu tenho certeza que com você não é diferente. Se você parar nesse momento, eu não sei se você vai ouvir essa mensagem hoje, ou daqui a uma semana, um mês, um dia, um ano, 10 anos, eu não sei quando você vai ouvir essa mensagem, mas vai estar registrado. E no momento que você ouvir essa mensagem até aqui, você pare e pense e olhe o quanto Deus já fez na sua vida. E analise as maravilhas que o Senhor já tem operado na sua vida. Eu não sei se você é pai, eu não sei se você é mãe, eu não sei se você é um ex-drogado, um ex-traficante, um ex-assassino, eu não sei se você é uma ex-prostituta, eu não sei se você é um ex-humilhado, eu não sei se você é um ex-pisado, um ex-machucado, um ex-maltratado, mas lembre-se que você é um ex. Aí você diga, eis-me aqui, Senhor. Eu era pisado, eu era maltratado, eu era chicoteado, eu era escravo do diabo. Mas hoje, para a honra e a glória do Senhor nosso Deus, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, tirou-me de um charco de lodo, tirou
de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-lo, mas são mais do que se pode contar. O que o Senhor tem feito na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, nós não podemos contar. Nós não temos livro para escrever, não tem papel para escrever o tanto de bênçãos que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. São muitas as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. São muitas. Se você parar para pensar, são muitas as bênçãos que o Senhor lhe proporcionou. Porque eu nesse momento, eu faço como o salmista. Eu não sei contar. Eu não sei contar o tamanho do amor, o tamanho da misericórdia do meu Deus por mim. E muitas das vezes ainda me acho falho. Quando eu faço algo que eu vejo que eu desagradei ao meu Deus, porque muitas das vezes nós só se lembramos que desagradamos o nosso Deus quando nós abrimos a nossa boca ou quando nós praticamos algo que não é do agrado do homem. E quando nós praticamos algo que não é do agrado do homem, imagina do agrado de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que é santo, que é puro, que é fiel. Imagina se nós fazemos algo diante de alguém como nós que estamos na carne, aí nós se parar para pensar, e nós, meu Deus, eu fiz isso e um carnal igual a eu, uma pessoa que está na carne igual a eu, está me abominando, está decepcionado comigo. Imagina aquele que fez a sua imagem e a semelhança dele. O quanto ele não fica triste. Mas ele é tão bom que ele conhece e ele sonda o meu e o seu coração. E ele nos mantém de pé. Fique com essa mensagem, meus amados. E que Deus lhe abençoe. Vou pular aqui alguns versículos e vou ler aqui o versículo 17, o último versículo. Olha o que diz o versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Olha, o salmista está dizendo, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Olha a gratidão do salmista, mesmo ele sendo pobre e necessitado como nós. Nós somos pobres e necessitados do amor, da misericórdia do nosso Deus. Porque as nossas falhas são tantas que nós, mesmo nós tendo tudo e todas as coisas, nós ainda somos pobres e necessitados do amor e da misericórdia de Deus. Fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe. Se você ouviu essa mensagem até aqui, respira, pare e reflita no que essa mensagem quer lhe dizer. Leia o Salmo 40 todinho, mas analise esses 5 versículos, esse versículo do 1 ao 5, e tire a conclusão desses 5 versículos aqui no versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas. Ó, meu Deus. Glorificado seja Deus na minha vida, na sua vida, na nossa casa e na nossa família. Até aqui me usou o Senhor. Então fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe. Pai querido, Pai amado, Deus da glória,
Eu não sei até onde essa mensagem vai, mas onde quer que essa mensagem for, meu Pai, que ela cure, que ela liberte e que ela salve. E que ela dê paciência, que ela dê sabedoria a essa pessoa que necessita do teu amor, da tua proteção, do teu auxílio, do teu socorro. Liberta, meu Pai, essa pessoa. Eu não sei o tamanho da dor, o tamanho da luta, mas vem libertar, meu Pai. Vai, Pai, chega quebrando os caminhos, quebrando as correntes, abrindo os caminhos para que essa pessoa possa caminhar diante da tua face e fazer como o salmista, esperar com paciência para cantar o hino da vitória. Até aqui me usou o Senhor. Pai querido, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nas casas onde tem contenda, onde tem dor, onde tem angústia, onde tem sofrimento, onde tem falta de amor, onde tem, meu Pai, coração duro, chega quebrantando, meu Pai querido, Pai amado. Chega, meu Pai, no lado dos idosos. Chega, meu Pai querido, na vida daqueles que se encontram em situações de rua, sem o pão, sem o cobertor, sem um travesseiro, sem um teto, meu Pai. Seja, nesse momento, o auxílio, o socorro bem presente na vida de todo aquele que necessita, meu Pai. Pai querido, Pai amado, onde essa mensagem chegar, que chegue transformando, chegue curando e libertando. Pai querido, abençoa meu vizinho de lado, de fundo, de frente, de todos os lados, meu Pai. Abençoa os meus vizinhos. Dê sabedoria, dê a paz que eles necessitam. Preenche o coração de cada um com o teu amor, meu Pai. Não deixe que o inimigo venha destruir lares. Não deixe que o inimigo chegue destruindo aquilo que o Senhor construiu, meu Pai. Que foi nós, a sua imagem e a sua semelhança, Pai querido. Abençoa essa rua, esse bairro, essa cidade. Abençoa o nosso estado, abençoa o nosso Brasil, o nosso mundo. Abençoa, Pai, a todos e dê sabedoria a todo aquele que necessita. Em nome de Jesus. Desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo chegue transformando a sua vida.